tá difícil segurar a bronca no Baenão. A permanência de Antônio Oliveira à frente do comando técnico do clube do Remo está pegando fogo nos bastidores e não é exagero dizer que o ambiente azulino está completamente rachado. O treinador português, que vem sendo alvo de críticas por boa parte da torcida e até por figuras influentes dentro da própria diretoria, sobreviveu a mais um dia conturbado no comando do Leão. E não foi por falta de pressão, viu? Rolou reunião quente, gente batendo o pé pela saída, mas no fim das contas, a decisão foi por manter o comandante, pelo menos por enquanto. E vamos ser sinceros, a escolha está longe de ser unânime. Pelo contrário. A sensação é de que a diretoria do Remo entrou num jogo perigoso, num campo minado que pode explodir a qualquer tropeço. Dentro do clube, os bastidores fervem. O presidente e parte da diretoria queriam mudança já, não queriam saber de dar mais tempo. Mas do outro lado, nomes importantes do departamento de futebol bancaram a continuidade, com direito à cena simbólica. Marcos Braz no centro do campo, cercado pela comissão técnica e jogadores, tentando mostrar que tá tudo sob controle. Mas será que tá mesmo? A verdade é que o torcedor já deixou claro o recado. E deixou com força. Mais de 90% da galera que participou de uma enquete nas redes sociais se posicionou contra a permanência do técnico. Não é uma insatisfação leve, não. É uma rejeição quase total ao trabalho. E não se trata de birra, de impaciência. O que tá pegando é o desempenho dentro de campo. O Remo que a torcida vê hoje é um time pobre taticamente, inconsistente fisicamente, que não consegue manter um padrão de jogo nem quando joga em casa, no Mangueirão, com a torcida empurrando. A realidade é dura. O Remo de Antônio Oliveira tem um aproveitamento abaixo de 50%. Para um time que entrou na Série B com discurso de brigar por acesso, é um número que assusta. Ainda mais numa temporada em que o campeonato está completamente aberto, com vários times patinando, deixando pontos pelo caminho, o que aumenta ainda mais a frustração. Nunca foi tão possível chegar na Série A. E é justamente isso que está deixando o torcedor com aquele gosto amargo na boca. A gente já viu esse filme antes. Em 2021, por exemplo, o Remo viveu uma sequência desastrosa na reta final e acabou rebaixado. Faltavam 10 jogos e o time só conseguiu vencer uma vez. E não foi só dentro de campo que a coisa desandou. O clima nos bastidores era ruim, o departamento de futebol já estava completamente perdido, e isso contaminou tudo. E agora, infelizmente, o cheiro é parecido. É claro que ainda há tempo. O campeonato está longe de acabar. Mas é preciso uma sacudida urgente. Se não for no comando técnico, que seja na atitude, na forma como o time entra em campo. Porque se continuar nessa batida, vai ser mais uma temporada jogada no lixo. E o torcedor tá cansado disso. O que chama atenção nessa história toda é a forma como a decisão foi tomada. Não foi algo planejado, discutido com calma. Foi uma resposta à pressão, uma tentativa de estancar a crise sem fazer uma ruptura mais profunda. Só que esse tipo de escolha tem data de validade. E o próximo jogo já virou uma bomba relógio. No sábado, o Remo vai até Curitiba encarar o Coritiba, fora de casa, pressionado, precisando mostrar reação imediata. E se o resultado for negativo, é difícil imaginar que o técnico continue. E tem mais, depois do Coritiba, o Leão encara o Criciúma, que tá lá em cima na tabela, muito bem comandado por Eduardo Batista. Ou seja, o nível de dificuldade só aumenta. O risco é real de uma sequência negativa colocar tudo a perder. Por isso, a cobrança agora está nas costas da diretoria. Foi ela quem bancou o técnico, foi ela quem decidiu segurar a comissão mesmo diante da insatisfação da torcida. Então, agora, é com eles. Se der certo, ótimo. Mas se der errado, não vai adiantar jogar a responsabilidade no treinador, não. E enquanto a crise política ferve nos bastidores, dentro de campo o Remo tenta focar na preparação para o confronto contra o Coritiba. Os treinos já começaram e, mesmo com todo esse clima de incerteza, os jogadores estão tentando manter a concentração. Rolou até postagem de apoio nas redes sociais, com alguns atletas compartilhando fotos ao lado do técnico, num sinal claro de que, pelo menos parte do elenco, ainda acredita no trabalho da comissão.
Mas será que acreditar é suficiente? Futebol não se faz só com apoio emocional. É preciso desempenho, resultado. E é isso que está faltando. O time não consegue se impor, não consegue ser dominante mesmo jogando em casa. O sistema defensivo falha, o meio de campo não consegue controlar o jogo, e o ataque vive de lampejos. Não dá para subir assim. E em meio a tudo isso, a CBF finalmente definiu as próximas datas da Série B. E aí, meu amigo, mais polêmica. A tabela já está atualizada até a 33ª rodada e tem clássico reparar no meio do caminho. Mas o que mais chamou a atenção foi a data e o horário escolhidos para o maior clássico do Norte. Remo e Paysandu vão se enfrentar numa segunda-feira, às 9h30 da noite, no dia 13 de outubro. Isso mesmo, segunda-feira pós-Sírio, quase 10 da noite. E o torcedor não gostou nem um pouco. Primeiro porque é um horário complicado, muita gente trabalha no dia seguinte. Segundo, porque o clássico merecia mais destaque, um horário nobre no fim de semana. E para piorar, havia expectativa de que o jogo acontecesse antes do Sírio, mas, por conta da agenda do Mangueirão, não foi possível antecipar. Resultado, o torcedor ficou no prejuízo. O problema é que isso vai além da logística. É sobre respeito ao torcedor. É o maior clássico da região, um duelo histórico que merecia outro tipo de atenção. Mas parece que a CBF e os organizadores da competição trataram o jogo como se fosse qualquer outro. Falando em tabela, o Leão tem uma sequência pesada pela frente. Vai encarar o Amazonas fora de casa no dia 4 de setembro, depois pega o Vila Nova em Goiânia no dia 13. Em seguida, recebe o Atlético Goianiense no Mangueirão no dia 20. 5 dias depois, vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Volta Redonda. Na 29ª rodada, encara o CRB em Belém, e depois sai para jogar contra o Operário em Ponta Grossa. E como a gente já falou, a sequência ainda inclui Atlético Paranaense e o clássico contra o Paysandu. É uma maratona. E o que preocupa é que não tem tempo para errar. Com a pontuação embolada, qualquer tropeço pode custar caro. E se o Remo quiser mesmo brigar por acesso, vai precisar somar pontos fora de casa, coisa que até agora tem sido um grande desafio. Por isso a cobrança está tão alta. Porque a margem de erro acabou. Não dá mais para perder ponto bobo, não dá mais para jogar mal e achar que vai dar tempo de recuperar lá na frente. Cada jogo agora é uma decisão. A situação de Antônio Oliveira é o reflexo de um clube que parece não saber muito bem para onde quer ir. Porque se a diretoria realmente acredita no trabalho, ela precisa vir a público e dizer com todas as letras, ele fica até o fim, com respaldo total. Mas se não confia, se está apenas empurrando com a barriga, então melhor cortar o mal pela raiz logo. Essa indefinição só atrapalha. E olha, por mais que a gente torça para que o time reaja, para que a comissão técnica consiga dar a volta por cima, é difícil não ficar com o pé atrás. O futebol apresentado até aqui não convence. E a preocupação é legítima. Porque, como o próprio torcedor tem dito nas redes sociais, não dá para viver de esperança. O tempo está passando, a tabela está apertando, e se o Remo não reagir agora, depois pode ser tarde demais. Então, ou o clube se une internamente, começa a falar a mesma língua, ou já era. Já era 2025, já era a chance de voltar para a elite depois de décadas. E seria uma pena, porque a oportunidade está aí, escancarada, só esperando alguém agarrar com força. Mas do jeito que tá, não dá. O torcedor não é bobo, ele tá vendo o time se desfazer dentro de campo, tá vendo o elenco cair de rendimento, a parte física ir pro ralo, a confiança sumir. E nessa hora, não adianta contratar reforço da Europa, da Ásia, de onde for, se dentro do clube a coisa não funciona. Futebol é coletivo, é ambiente, é sintonia. E se internamente tá tudo rachado, pode esquecer. Por isso, a hora é agora. De decisão, de postura, de responsabilidade. Quem escolheu manter o treinador vai ter que arcar com as consequências, sejam elas boas ou ruins. E a torcida, mesmo desconfiada, vai continuar lá, apoiando, cobrando, fazendo sua parte. Porque se tem uma coisa que o torcedor azulino não faz, é abandonar o time.
Mas o mínimo que ele exige em troca é respeito. Respeito ao clube, à camisa, à história. Porque o Remo não é laboratório de teimosia, não é brinquedo de dirigente que quer provar que tem razão. É um gigante adormecido que precisa acordar. E rápido. Antes que a Série B vire mais um pesadelo. Com a corda no pescoço e a pressão batendo forte, o Remo inicia a semana tentando encontrar alguma estabilidade em meio ao furacão. A permanência de Antônio Oliveira foi confirmada, mas ninguém dentro do Baenão consegue afirmar com certeza até quando. O ambiente que se criou nos bastidores do clube é o tipo de cenário em que qualquer passo em falso pode desencadear uma nova crise. E o jogo contra o Coritiba, que já era importante por si só, agora se tornou praticamente uma final. Não tem como disfarçar. O clima é de tensão. A permanência do técnico português foi interpretada por boa parte da torcida como uma decisão mais política do que esportiva. E quando isso acontece, a confiança no trabalho fica ainda mais abalada. Marcos Braz foi quem colocou a cara para bater, bancando a continuidade de uma comissão que tem sido muito contestada. Só que, ao fazer isso, ele assumiu um compromisso direto com a torcida e com o elenco. E agora precisa entregar resultado. Não dá para esconder que existe um racha interno. Nem todos dentro da diretoria queriam a permanência. Algumas vozes fortes no clube já haviam sinalizado há tempos que o ciclo precisava ser encerrado. Mas o departamento de futebol optou por seguir apostando em uma recuperação. O problema é que o tempo está cada vez mais curto e a paciência da torcida mais escassa. E tem outro ponto que incomoda demais quem acompanha o dia a dia do Remo: a falta de evolução. O time segue com os mesmos problemas de semanas atrás. É um futebol pouco criativo, que não consegue ter domínio mesmo jogando em casa, que falha demais defensivamente e que não consegue sustentar uma vantagem quando sai na frente. O torcedor quer entender o que justifica a insistência. Porque não é só o resultado que incomoda, é a falta de perspectiva. Não se vê no Remo um time que está prestes a engrenar. Ao contrário. A sensação é de estagnação. E quando isso acontece no meio de um campeonato tão disputado como a Série B, as consequências podem ser irreversíveis. A sequência recente é um reflexo disso. O time não consegue emplacar vitórias seguidas, não tem um padrão de jogo claro, e isso cobra um preço. A desorganização tática tem feito o Remo perder pontos importantes, principalmente fora de casa, onde o rendimento é sofrível. E com uma tabela que se torna cada vez mais difícil, a necessidade de reação urgente virou questão de sobrevivência. Por isso o duelo contra o Coritiba não é só mais um jogo. É, talvez, o ponto de virada, para o bem ou para o mal. Se o Remo vencer, pode ganhar fôlego, acalmar os ânimos, trazer a torcida de volta para o seu lado e, quem sabe, dar início a uma arrancada. Agora, se perder, a crise volta com tudo, e é bem provável que nem mesmo Marcos Braz consiga sustentar a decisão de manter o técnico. E aí entra outro ponto delicado: a falta de planejamento de longo prazo. Se o clube já sabe que a permanência do treinador depende de cada resultado, por que não buscar uma solução mais sólida agora? A sensação é que o Remo está sempre reagindo, nunca se antecipando. Espera o problema estourar para tomar uma atitude. O que falta ao Remo é convicção. E isso vale para dentro e fora de campo. A diretoria não passa segurança nas decisões que toma, e o time dentro das quatro linhas reflete essa insegurança. Os jogadores parecem perdidos, sem saber exatamente qual é o plano. E quando isso acontece, a tendência é o desempenho despencar. A gente viu isso claramente na última partida no Mangueirão. O time entrou desligado, sem intensidade, tomou um gol cedo e não conseguiu reagir com organização. Foi um Remo apático, sem alma, que irritou o torcedor. E quando a arquibancada começa a vaiar, o clima desanda de vez. Mas o mais preocupante não é o resultado. É a falta de reação. O time não consegue mudar o cenário durante o jogo. Falta leitura, falta ajuste. E tudo isso aponta diretamente para o comando técnico. Por isso a pressão por mudança se intensificou tanto. Mesmo assim, a decisão foi por segurar. E agora é arcar com isso. A comissão técnica vai ter que mostrar em campo que é capaz de virar a chave.
vai ter que apresentar um time mais compacto, mais agressivo, mais determinado. Porque se for o mesmo Remo das últimas rodadas, a derrota será questão de tempo. E o pior é que o calendário não dá trégua. Depois do Coritiba, vem o Criciúma, que vive ótima fase e vem jogando com intensidade. Depois, uma viagem desgastante até Manaus, e aí sim uma maratona de jogos que pode definir o futuro do clube na competição. É como se cada rodada fosse um teste de resistência física, emocional e estrutural. E em meio a tudo isso, a torcida segue sendo o pilar de sustentação. Mesmo irritada, mesmo frustrada, ela continua apoiando. O que o torcedor quer é clareza. Quer ver um projeto sendo executado com seriedade, com responsabilidade. Não dá mais para conviver com improviso, com decisões tomadas no calor do momento. Se há uma coisa que essa Série B tem mostrado, é que quem planeja e trabalha com coerência, colhe resultado. Os times que estão brigando na parte de cima da tabela não são necessariamente os mais ricos ou os que têm os elencos mais badalados. São os que souberam montar um grupo coeso, que comprou a ideia do treinador e que conseguiu encaixar um estilo de jogo. E o Remo, que tem uma das maiores folhas salariais da competição, até agora não conseguiu entregar nada disso. O investimento foi feito, os reforços chegaram, mas o coletivo não apareceu. E quando o time não funciona como conjunto, nenhum talento individual consegue sustentar a campanha. Não adianta ter atacante habilidoso se a bola não chega. Não adianta ter zagueiro experiente se o sistema defensivo está desorganizado. O futebol é um jogo coletivo, e quando a engrenagem não gira, tudo trava. E nesse contexto, o papel da diretoria é fundamental. Porque é ela quem dá as diretrizes, quem define o perfil do clube, quem determina o estilo de gestão. E o que se vê no Remo é um modelo desgastado, baseado em decisões emocionais, muitas vezes feitas para responder à pressão imediata. É preciso mais do que isso. É preciso um projeto de verdade. Que leve em conta as características do elenco, que dê respaldo a um comando técnico com ideias claras, que tenha planejamento a curto, médio e longo prazo. E nesse momento, parece que o clube está apenas apagando incêndios. Tira técnico, contrata técnico, faz reformulação no elenco, mas não consegue criar uma identidade. E sem identidade, não tem caminho. O torcedor quer saber o que esperar do time. Quer entender qual é o estilo de jogo. Se vai ser um time de posse de bola, se vai apostar na velocidade, se vai pressionar alto, se vai esperar o adversário. Hoje, o Remo não tem cara. É um time camaleônico, mas não no bom sentido. Muda de proposta a cada jogo, como se estivesse sempre improvisando. E talvez por isso os jogadores também estejam inseguros. Porque quando não se tem um norte, qualquer obstáculo vira um problema gigantesco. Quando se tem um plano claro, os tropeços são apenas parte do processo. Por isso, mais do que vencer o Coritiba, o Remo precisa convencer. Precisa mostrar uma nova postura, precisa apresentar sinais de que o grupo está unido, que a comissão técnica tem domínio da situação, que existe uma estratégia sendo colocada em prática. Porque se for apenas mais uma vitória ocasional, como tantas outras que vieram ao longo da temporada, não vai mudar nada. O torcedor não quer mais alívio momentâneo. Ele quer transformação. Quer evolução. E esse processo só vai acontecer se houver união. A diretoria precisa estar alinhada. O departamento de futebol precisa falar a mesma língua. A comissão técnica precisa ter respaldo e autoridade. E os jogadores precisam assumir protagonismo. Todo mundo tem responsabilidade. Não dá mais para ficar empurrando com a barriga. O campeonato entrou numa fase decisiva, e quem vacilar agora, vai ficar pelo caminho. E seria muito frustrante ver o Remo mais uma vez terminar uma temporada com a sensação de que poderia ter ido mais longe. Porque o potencial existe. O clube tem estrutura, tem torcida, tem investimento. O que falta é gestão eficiente. O clássico contra o Paysandu, por exemplo, é outro momento que vai exigir muito mais do que futebol. É questão de honra. E o fato de a partida ter sido marcada para uma segunda-feira, quase às 10 da noite, só aumenta a responsabilidade do time em campo. A torcida vai estar lá,
mesmo com todas as dificuldades. Mas o time precisa responder. Precisa representar a camisa que veste. Porque se tem uma coisa que o torcedor do Remo não suporta, é ver o clube ser tratado com descaso. E é isso que parece estar acontecendo. As decisões tomadas parecem não considerar o tamanho do Remo. É como se fosse só mais um clube no meio de tantos. Mas não é. O Remo é gigante. É tradição, é paixão, é história. E está mais do que na hora de essa grandeza ser respeitada dentro e fora de campo. O torcedor está cansado de promessas. Quer ação. Quer atitude. Quer ver um time que entre em campo com garra, com determinação, com um plano de jogo. Não dá mais para aceitar apresentações como a do último sábado. Não dá mais para ver um time sem energia, sem concentração, sem sangue nos olhos. Ou o Remo entende isso agora, ou vai perder mais uma oportunidade de ouro. E o problema é que essas oportunidades não aparecem todo ano. Temporadas como essa, em que o nível técnico é mais baixo e a briga pelo acesso está completamente aberta, são raras. E desperdiçar isso por causa de erros internos é imperdoável. Por isso, a hora é de deixar vaidades de lado. De parar de brigar por poder. De focar no que realmente importa, fazer o Remo subir. Porque se isso não acontecer, a frustração será gigantesca. E aí, de nada vai adiantar ter segurado o treinador, ter apostado em continuidade, ter mantido comissão técnica. O torcedor vai cobrar. E com razão. Porque o que ele quer é resultado. E o tempo está acabando. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol está em polvorosa com a notícia que circula nos bastidores e que já está mexendo com torcedores e especialistas. Marinho, atacante reconhecido nacionalmente por sua velocidade, dribles precisos e faro de gol apurado, estaria prestes a assinar com o Remo em um contrato que movimentaria cifras milionárias, algo raramente visto no cenário do futebol do norte do país. A especulação começou em redes sociais e rapidamente ganhou força entre jornalistas esportivos e insiders do mercado, criando um burburinho que promete agitar a temporada. Fontes próximas ao clube afirmam que a diretoria está empenhada em reforçar o elenco com nomes de peso, e Marinho se encaixaria perfeitamente nesse projeto, elevando não apenas o nível técnico do time, mas também a visibilidade e o interesse da mídia. A movimentação seria estratégica, considerando a necessidade do Remo de se consolidar em competições nacionais, aumentar o engajamento de torcedores, simultaneamente, gerar receitas maiores com bilheteria e patrocínios. O que chama atenção é a ousadia do investimento em um atleta de destaque, sinalizando que o clube pretende disputar não apenas partidas, mas também a atenção e respeito de rivais tradicionais em cenários onde o orçamento é normalmente mais restrito. Torcedores já começaram a compartilhar imagens editadas com Marinho vestindo a camisa azul do Remo, enquanto debates acalorados surgem em fóruns e grupos de mensagens sobre o impacto que ele teria no desempenho do time, especialmente em jogos decisivos. O possível acerto entre Marinho e o Remo também levanta uma série de questões sobre a viabilidade financeira do negócio e o planejamento estratégico do clube para o futuro próximo. Especialistas em gestão esportiva comentam que a entrada de um atleta com esse perfil poderia alterar completamente a dinâmica do elenco, tanto em termos de esquema tático quanto de relacionamento com os demais jogadores. Rumores apontam que a negociação incluiria não apenas salário competitivo, mas também bonificações por metas de desempenho e participação em campanhas de marketing, algo que reforça a ideia de que o Remo estaria disposto a investir pesado não apenas no campo, mas também fora dele, explorando o potencial midiático e comercial de Marinho. Alguns críticos sugerem que o time corre riscos financeiros ao apostar em um investimento tão elevado, mas torcedores veem a possibilidade como uma oportunidade histórica de elevar o clube a um novo patamar, atraindo atenção nacional e até internacional. A movimentação também reflete uma tendência crescente de clubes brasileiros do interior de buscarem nomes de maior expressão para fortalecer sua marca e competir em igualdade de condições com equipes tradicionalmente mais poderosas, quebrando o padrão de mercado.
Entre conversas de bastidores e publicações nas redes sociais, a chegada de Marinho ao Remo vem sendo tratada quase como um segredo de Estado, com poucas confirmações oficiais, mas muitos indícios, e o clima de expectativa só cresce a cada dia, alimentando teorias sobre o impacto que ele poderá gerar em jogos futuros e na relação com a torcida, sempre ávida por novidades. Além do impacto financeiro e esportivo, há quem especule sobre a influência de Marinho na cultura do clube e na identificação com a torcida. Histórias de bastidores apontam que a diretoria do Remo estaria estudando cuidadosamente o perfil do atleta, buscando entender como sua presença poderia motivar os jogadores mais jovens e inspirar a equipe a buscar resultados mais expressivos. Fontes não oficiais sugerem que reuniões discretas vêm ocorrendo para discutir estratégias de integração de Marinho ao elenco, contemplando treinamentos diferenciados e aparições em eventos promocionais, o que reforça a ideia de que o clube pretende maximizar o retorno da contratação em múltiplos níveis. Paralelamente, surgem especulações sobre o mercado de merchandising, com camisas personalizadas, produtos licenciados e campanhas publicitárias que poderiam explorar a imagem do atacante, gerando receitas adicionais que justifiquem, em parte, o investimento milionário. Torcedores têm compartilhado mensagens em redes sociais, comemorando antecipadamente a possibilidade de ver Marinho em ação no estádio, enquanto rivais analisam a movimentação com desconfiança, já prevendo o impacto que a chegada de um jogador de renome pode ter sobre a competitividade da liga. Entre rumores e análises, cresce a sensação de que esta transferência, caso se concretize, não será apenas uma contratação, mas um marco simbólico, capaz de reconfigurar percepções sobre o Remo no cenário esportivo brasileiro, elevando o clube a uma posição de destaque que até então parecia distante, e transformando a expectativa em quase uma febre entre fãs e comentaristas especializados. O timing da suposta negociação com Marinho também desperta curiosidade e especulação sobre intenções estratégicas do Remo em meio à temporada. Analistas esportivos indicam que a contratação de um jogador desse calibre poderia ser interpretada como uma declaração de ambição do clube, sinalizando aos rivais que o time não pretende apenas participar das competições, mas sim buscar protagonismo e resultados consistentes em torneios de maior expressão. Boatos indicam que a diretoria estaria antecipando movimentos de mercado, garantindo a chegada do atacante antes que outras equipes manifestem interesse, uma tática que reforça o conceito de planejamento avançado e ousadia. Além disso, a repercussão midiática da possível chegada de Marinho é considerada uma ferramenta de valorização do clube, capaz de atrair novos patrocinadores, ampliar a base de torcedores e incrementar a visibilidade em plataformas de mídia social. Entre especulações de bastidores e comentários de insiders, circulam informações sobre reuniões discretas com empresários e agentes do jogador, planejando cada detalhe de um contrato que combine aspectos esportivos e comerciais, algo que reforça o burburinho e aumenta a ansiedade de todos os envolvidos. Nesse contexto, a expectativa não se restringe apenas à performance em campo, mas abrange um conjunto de fatores que podem redefinir a imagem do Remo como um clube ambicioso, inovador e disposto a investir em nomes de destaque, transformando a simples contratação de um jogador em uma operação de comunicação e estratégia que movimenta todos os setores do clube, desde a gestão financeira até o relacionamento com torcedores e imprensa. Enquanto a especulação continua, o clima em torno do Remo e de Marinho permanece intenso e eletrizante. Torcedores discutem teorias sobre como o atacante poderia se adaptar ao estilo de jogo do clube, enquanto comentaristas esportivos avaliam as implicações táticas da possível chegada de um jogador com características ofensivas tão definidas. Fontes de bastidores afirmam que negociações avançadas incluem cláusulas específicas sobre desempenho e engajamento, refletindo uma abordagem moderna e profissional, que vai além do simples contrato esportivo. Ao mesmo tempo, existe um burburinho considerável sobre como a presença de Marinho poderia influenciar jovens promessas do clube, estimulando treinamentos e motivação, e contribuindo para a construção de uma identidade mais competitiva. As redes sociais fervilham com memes, análises e comentários, e cada nova pista sobre a negociação é amplamente discutida, alimentando expectativas e reforçando a narrativa de que esta movimentação pode marcar uma era de transformações significativas. Entre rumores, análises e projeções, cresce a sensação de que o Remo está prestes a dar um passo ousado, apostando em talento consolidado para criar não apenas impacto imediato em campo, mas também um legado que fortaleça a imagem do clube perante torcedores, patrocinadores e rivais,
consolidando uma estratégia que mistura ousadia, planejamento e um toque de audácia que promete fazer história. No horizonte, a possível chegada de Marinho ao Remo é vista como uma combinação de oportunidade esportiva, ousadia financeira e cálculo estratégico, capaz de alterar para sempre a percepção sobre o clube e seu papel no futebol nacional. O burburinho que se espalha pelos bastidores aponta para um planejamento cuidadoso da diretoria, que busca não apenas reforçar o elenco, mas também gerar repercussão positiva e engajamento massivo da torcida, transformando a contratação em um evento com efeitos multiplicadores. Rumores indicam que o atacante já teria manifestado interesse em vestir a camisa do clube, motivado pela possibilidade de protagonismo e por um projeto ambicioso que combina desempenho, visibilidade e desenvolvimento da carreira. Ao mesmo tempo, especulações sugerem que o Remo estaria preparando ações promocionais e campanhas de marketing para capitalizar o impacto da chegada do jogador, reforçando a ideia de que esta contratação vai muito além do campo, integrando aspectos comerciais, institucionais e de identidade do clube. Entre comentários em redes sociais, conversas em bares e debates em programas esportivos, a expectativa só aumenta, alimentando um clima quase palpável de ansiedade e entusiasmo. Caso se concretize, a contratação de Marinho não será apenas um rumor transformado em realidade, mas um marco histórico que poderá redefinir padrões de investimento, estratégias de mercado e projeção esportiva para clubes fora do eixo tradicional, deixando claro que ousadia, talento e planejamento podem convergir para criar momentos inesquecíveis na história do futebol brasileiro. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!